Fala aí, pessoal. Hoje eu tenho uma dinâmica de vídeo diferente aqui. Eu vou pegar esse vídeo aqui do Vogel, do Vogalizando História, que ele falou do dia D. E o que eu vou fazer de diferente, né? Eu não vou refutar nem nada do vídeo, o vídeo dele tá bem completo. Mas eu vi que tem várias informações que eu consigo complementar com algumas curiosidades muito específicas, tá? Não é nada do que vai cair no Enem, etc. Mas vai te ajudar a compreender um pouquinho do período e como eles faziam algumas coisas lá na época. São coisas que a gente pesquisa geralmente para reencenação ou assuntos muito específicos da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou tentar trazer esses assuntos aqui, né? E espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vou dar play aqui no vídeo e vou comentando algumas partes. 80 anos atrás, uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. Popularizada como Dia D, milhares de soldados aliados desembarcaram na Normandia, na França, onde enfrentaram uma violenta resistência e deram mais um passo em direção à vitória. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre o Dia D e o desembarque aliado na Normandia. Por mais assuntos como esse. Antes de mais nada, vamos lembrar que existe Vogalizando a História fora do YouTube também. A gente produz material no Twitter, no Instagram e até no TikTok. Então dá essa moral pros caras, também, que eles são muito bons. Eu sou muito fã. Trocar uma ideia gosto muito deles. O planejamento do dia D levou alguns anos até ser executado. Os soviéticos já vinham pressionando os aliados a abrir um segundo fronte na guerra desde que tinham sido invadidos em 1941, mas foi só em janeiro de 1944 que a Operação Overlord foi debatida com mais seriedade. O objetivo dessa operação era estabelecer bases aliadas na França. Isso foi prometido pelo presidente americano Franklin Delano Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ao líder soviético Joseph Stalin durante a Conferência de Teherã, em novembro de 1943. Os caras disseram que essa frente ia ser aberta em maio de 1944, mas já tinha um tempo que eles já falavam sobre ela. Em maio de 1942, soviéticos e americanos concordaram que era necessário uma criação de uma segunda frente na Europa, mas o Churchill convenceu o Roosevelt a adiar esses planos, argumentando que não sabia ainda como exatamente colocar essa operação em prática e que não tinha certeza se os caras teriam força para isso. Em 19 de agosto de Essa parte é bem, assim, real, né, da história, porque muita gente ainda fala como se o dia D fosse uma batalha muito decisiva. Mas como vocês já puderam ver, né, os soviéticos já estavam avançando por terra. Tudo bem, a gente entende ali as dificuldades, né, que você tem, por exemplo, para fazer a incursão na Europa por parte ali da Grã-Bretanha, né? Então você tinha que fazer isso de forma marítima. Então, sim, era uma operação um pouco mais complexa. Mas, ainda assim, tá? Os avanços de tropas soviéticos foram muito superiores ali em relação ao dos aliados por parte ali. Tanto que eles só conseguiram, em 44, realmente, pôr os pés na Europa, praticamente. E eles já estavam ali entrando na Itália, né? Mas, fielmente, quando a gente diz o dia D em si, que é quando eles tomam a França em si, essa parte daí, ela só vai acontecer em 44. Então, para você também que fala da Força Expedicionária Brasileira, fala que chegou muito tarde na guerra e que não deu tempo de fazer nada, saiba que de 44 para 45 ocorreu muita coisa. E foi tempo bem decisivo, tá? Apesar dos russos já estarem avançando muito na frente lá oriental, tá? Vamos seguir. Em 1942, tropas da Comunidade das Nações tentaram uma invasão anfíbia em Dieppe, na França, mas foi um fracasso colossal. História interessante ainda, porque eu tive em Dieppe, eu fiquei num hotel em Dieppe lá, junto com Viagem na História, e aí a gente viu as praias de Dieppe. Então, assim, foi meio que um prelúdio do que poderia acontecer pro dia D. Eles tentaram, né, invadir ali por Dieppe e foi um fracasso total. Tiveram vários fatores que ajudaram, né, para essa parte daí. E tem vários detalhes que fizeram com que essa invasão fosse mal sucedida. E que o dia D, na verdade, fosse bem sucedido. Foi um conjunto de fatores, tá? Não foi uma coisa específica só que determinou isso, não. Mas a de Dieppe é bem sinistra, é uma praia muito diferente, ela não tem areia, ela é toda de seixos, né? Uma praia cheia de pedrinha, assim. E, cara, foi surreal ali, os aliados perderam completamente as esperanças depois do fracasso de Dieppe. Então se temia que novos fracassos pudessem acontecer numa nova invasão ao território francês. Depois que os alemães invadiram a Polônia em setembro de 1939, os caras invadiram também Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica e França. Mas grandes batalhas não estavam acontecendo nesses territórios. Eles eram zonas ocupadas. Tinha movimento de resistência, mas não tinham exércitos profissionais lutando contra os nazistas ali. Só os nazistas defendendo o território ocupado.
Quem de fato estava lutando contra os nazistas na Europa era o Exército Vermelho da União Soviética, na Europa Oriental. E para facilitar para os caras e dificultar para os alemães, os soviéticos insistiam que esse segundo fronte na Europa Ocidental fosse aberto. O Churchill dizia que abrir esse fronte, que teria que iniciar com um ataque a territórios defendidos pelos alemães, ia ser muito custoso em vidas e financeiramente também. Os alemães tinham levantado a muralha do Atlântico, uma força de defesa que ia da Noruega até a França. Então os caras preferiram focar na campanha no Mediterrâneo e invadir a Itália, depois do sucesso do norte da África. Claro, é possível que o Churchill tenha insistido tanto numa campanha primeiro pelo Mediterrâneo para garantir as posses do Império Britânico, principalmente ali o Canal de Suez. Que faz total sentido, já que o Churchill estava pensando muito mais ali do lado dele, né, como Grã-Bretanha, para ele poder liberar os territórios dele e deixar a União Soviética, que já estava ganhando lá, ele que vai tendo o custo dele, etc, né? Bom, não preciso explicar para vocês como que funcionava nessa dinâmica dos aliados durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tanto que depois se instaurou a Guerra Fria. Então ali, mesmo no momento que eles eram aliados, né, eles estavam ali contra as forças alemãs na Segunda Guerra Mundial, eles já estavam pensando no futuro também do seguinte: olha, vamos já definir aqui os territórios, vamos pegar logo os nossos territórios, porque os outros estão pegando os deles já, coisas do gênero. Então, assim, era uma situação bem complicada, né? O seu aliado ali, eles não se batiam, tanto a União Soviética contra os ingleses, né, os demais aliados, quanto os demais aliados com a União Soviética. Já tinha ali um prelúdio a uma Guerra Fria acontecendo. Então, pode perceber que às vezes assim, as promessas pareciam vagas, né? As promessas pareciam em vão, coisas do gênero. Isso era comum de acontecer nessa época também. Quando o ataque passou a ser debatido com mais seriedade, o comandante das forças aliadas era o general americano Dwight Eisenhower, que teve como grande colaborador, por sucesso dessa operação, o general britânico Bernard Montgomery. Curiosidade que a gente vê aí por história, né? Parece aquelas fofocas históricas, assim, né? Diziam que o Montgomery era muito chato, que ele era chato, ninguém gostava de trabalhar com ele, era muito prepotente e etc. E o Eisenhower, por outro lado, já era muito mais político. Ele sabia lidar com diferentes frentes ali, né? Ele conseguia lidar com diversos atores que deveriam atuar ali com ele, né? Atores não é a pessoa que atua, não, tá? Atores é a pessoa que tá fazendo o que ela tá fazendo ali, a gente chama de ator. Mas, enfim, o Eisenhower, por isso que o Eisenhower tem muito mais nome nessa Operação Overlord. Sendo protagonista dos Estados Unidos, depois a gente sabe que depois isso daí acaba virando, né, uma escala assim. A visão do que a gente tem seria Estados Unidos contra a Alemanha, basicamente, mas tinham outros países aliados, muitos outros, mas a gente acaba tendo uma visão muito mais centralizada no Eisenhower. Muito também porque ele era muito político e ele era muito bom nisso, né? E ele fez, sim, uma boa campanha lá para poder fazer essa política e definir, junto com outro aliado, que definia outros interesses, que eram para os interesses ingleses, ele tinha que juntar junto com aquele cara dali para poder definir as operações. Então, imagina, o cara já era chato e ainda tinha interesses diferentes do dele. Então, com certeza, poderia dar problema. E dava bastante. E os caras tinham que decidir onde exatamente iam fazer essa invasão. O Passo de Calais talvez fosse a escolha mais óbvia, visto que o ponto entre Dover e Calais era o menor entre a Grã-Bretanha e a França. Só que essa obviedade era um ponto negativo. Os alemães chegaram a colocar plataformas de lançamento de foguetes V1 e V2 em Calais, crente de que se uma invasão fosse acontecer, ela seria ali. Fato interessante também, essas bombas V1 e V2, na verdade, foram armas da vingança, tá? Durante o período lá da Segunda Guerra Mundial, existia muito das Blitz, né? Que eram os bombardeiros que aconteciam, principalmente da Alemanha na Inglaterra. Ficou conhecido como Blitz lá na Inglaterra. Então eles bombardeavam direto as cidades lá. E assim, população civil e etc, um monte de coisa. Como acontecia o contrário também, então depois que eles começaram a bombardear a Alemanha, eles criaram essa arma da vingança, para poder jogar lá na Inglaterra grande quantidade de explosivos e causar dano ali, causar pânico, abaixar a moral e etc. Tinha basicamente esses planos. A gente visitou lá uma base V1, né, em Val Igo, era uma base de lançamento desses foguetes V1. Tem que ver a operação dos caras, assim, era um negócio bem complexo mesmo, né? Tem um vídeo do Viagem na História que fala mais da operação em si, mas é super bacana para você poder visitar um local desse e ver como era realizada essas operações. Claro, não estou entrando no mérito do porquê que você vai visitar um local desse, etc, né? E porque você não vai glorificar aquilo dali. Mas sim, é interessante de você ver e ver como funcionava aqueles pontos, tá? Então a gente viu lá em Val Igo uma dessas daí, em Passo de Calais tinha outros também.
Então ficou decidido que a invasão não seria em Kalach, mas era importante deixar os alemães acreditando que ela seria. Foi colocada em prática a Operação Guarda-Costas, que tinha como objetivo enganar os nazistas a respeito de onde ia ser feita essa invasão. Entre as ações colocadas em prática estava a criação de um exército britânico falso que planejava invadir a Noruega a partir da Escócia, o que fez o Hitler manter lá 13 divisões de exército, um contingente naval de 90 mil homens e mais ou menos 60 mil homens da Luftwaffe. Isso daí devia ser um ponto extremamente complicado para a Alemanha na época. Tinha uma linha costeira muito grande que eles tinham que cobrir, né? Ali tinha as defesas da Muralha do Atlântico e as defesas da Muralha do Atlântico, a gente vai ver mais para frente também, mas elas não eram com forças alemães em si. Você vai ver que muito do que tinha do pessoal que atuava diretamente nas forças da defesa do Atlântico eram uns Ostergruppen, eu não sei o nome direito dessa parte assim, mas não são soldados alemães regulares, né? São soldados de forças ocupadas, coisas do gênero. Então eles ficavam muito lá e, assim, é o tipo de soldado que no primeiro tipo de combate o cara ia correr, entendeu? Ele ia fugir. Ele só estava lá basicamente para fazer média. Então, na Normandia, existia esse tipo de soldado ali também. Claro, mais para trás ali, né, nas linhas anteriores, pronto para atacar em posições específicas, estava o exército regular alemão. Mas, na linha de frente lá, na Muralha do Atlântico, que a gente conhece, que a gente vê foto, que tem o Rommel lá visitando a Muralha do Atlântico, vendo as casamatas, vendo as fortificações, etc. Quem estava lá, essencialmente, eram esses Ostengruppen aí, que são de forças ocupadas. Aí tinha indiano, tinha muçulmano, tinha espanhol, tinha polonês, tinha um monte de gente lá que não era alemão, o exército regular, que você vai pensar em exército alemão da Segunda Guerra Mundial. Um grande colaborador também foi o Juan Pujol, um espanhol que depois da Guerra Civil Espanhola passou a detestar a ideologia fascista e se tornou um agente nazista, atuando na Inglaterra, mas colaborando com os aliados. Era um agente duplo e ele reforçou que o ataque não ia acontecer em nenhum outro lugar, mas sim no Passo de Kalach. Se tu quiser saber mais detalhes sobre essa operação e de outros que partiram dela também, deixa um comentário aí que a gente faz. O local escolhido, na verdade, foi a Normandia, onde os caras teriam um caminho mais acessível para Paris depois e também possibilitaria ataques a portos importantes perto daquela região. E uma outra jogada que os caras usaram foi passar informações sobre uma invasão à Normandia, mas de modo que essa informação parecesse falsa. Assim, os nazistas veriam esse plano de invasão como uma espécie de armadilha, do tipo, os aliados querem que a gente ache que é na Normandia que eles vão invadir. Isso daí foi um fato fantástico, tá? Porque nesse momento foi quando você tem mais registrado ali a parte da guerra de informações, né? Que você precisava decodificar a informação e etc. Grande parte disso se deu no Pacífico também, porque os japoneses eles não ligaram muito para isso, então eles tinham as comunicações quase abertas ali, assim, o pessoal sempre pegava as comunicações dele e conseguia fazer inteligência contra as informações dele. Nos alemães era um pouquinho mais difícil, porque eles tinham a máquina da Enigma lá, então assim, eles já depois de um tempo os aliados decifraram a Enigma, então isso facilitou um pouquinho também para você descobrir as comunicações alemãs. Então, esse trabalho de inteligência, assim, era muito importante para você não saber, para o inimigo não saber quando que o ponto que você ia atacar, onde você ia atacar, que horas, etc. Se for assim, você vai muito mais preparado, né? Se você não tiver essas informações, você fica tendo que colocar a tropa em um monte de lugar. Então, essa daí que era uma complicação, né? As praias da Normandia foram divididas em 5 setores, e outros setores dentro deles também. Sword, que seria invadida pela 3ª Divisão Britânica, Gold, invadida pela 50ª Divisão Britânica, Juno, invadida pela 3ª Divisão Canadense, Utah, invadida pela 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, e Omaha, invadidas pela 1ª e a 29ª Divisões estadunidenses. Visitei Os todas aliados elas. sabiam que teria um número grande de baixas nessa invasão, visto que os alemães tinham metralhadores que disparavam 1.200 tiros por minuto, consideradas super. Essa daí é a específica MG-42, tá? Mas os alemães tinham outros tipos de armamentos lá também, como MG-34, MG-15 e outros armamentos que tinham disponíveis. Assim como pequenos armamentos, né? Armamentos de mão normais e grandes canhões também ficavam disponíveis para eles lá nessas costas. Então, assim, tinha uma superioridade porque eles já estavam com uma muralha do Atlântico pronta para poder atacar o pessoal que tinha lá. Então tinha posição fortificada, tinha mina terrestre, tinha aqueles Hedgehog, né? Que é aquele xizinho de metal que fica ali. Tinha uns negócios de madeira com uma mina na ponta, que era para você não permitir navios desembarcarem. Então, assim, eles estavam bem preparados, né? Tinha uma superioridade, assim, em si, porque os armamentos alemães eram vistos como superiores já na época, mas a superioridade era principalmente por conta dos alemães já estarem na posição defensiva. Então, eles já estavam ali em fortificações e etc. Eles estavam esperando já que estava vindo um ataque, ele já estava ali meio que pronto.
superiores àquelas que tinham os aliados, além de terem nas praias dente de dragão, bunkers, casamatas, artilharia pesada e valas para tanques. Os bunkers alemães ficavam no terreno superior, então os caras tinham ampla visão da praia. Visitei um bunker desse também. Do Marechal de Campo Erwin Rommel, um dos mais respeitados militares da Alemanha, os caras também aumentaram o número de minas ao longo da costa. O Rommel também queria que mais blindados fossem enviados para a região, no caso de uma invasão, mas esse pedido acabou não sendo atendido. Com o local definido e as divisões estabelecidas, essa parte daí também é interessante, porque esse ponto daí, o Rommel, ele discutiu com outro general alemão que tinha uma outra ideia sobre onde os panzers deveriam estar alocados. Então eles tinham assim uma decisão, eu acho que os panzers têm que estar na praia. E o outro falou, eu acho que o panzer tem que estar protegido lá mais para dentro do território. Eles tiveram essa discussão e foram tirar a pau com o Führer, né? Eles foram lá falar com o próprio bigodinho esquisito lá. E aí o que o bigodinho esquisito falou? Ninguém manda aqui, quem manda aqui sou eu. E ele deixou num outro lugar e falou que só podiam mexer naquelas tropas ali com ordens expressas dele. Eu não lembro se ele falou isso no vídeo, mas... quando a invasão ia acontecer. Eu acho que os caras já queriam ter feito o ataque em maio, mas no final daquele mês o clima não colaborou e precisaram jogar para junho, que também começou, marcado pelo mau tempo. A ideia era que o ataque começasse na noite do dia 4 e continuasse no dia 5, mas não deu para seguir esse plano e na noite do dia 4 o Eisenhower se encontrou com outros oficiais para debater se eles iam seguir em frente ou se iam adiar o ataque. Foi aí que entrou em cena o maior especialista em clima da Grã-Bretanha, o escocês James Stagg, que disse que eles teriam uma brecha no clima com ventos moderados na manhã do dia 5, podendo durar umas 36 horas, sendo bem otimista. A partir dessa informação foi decidido que no dia 5, paraquedistas iam começar a desembarcar nos aviões com o objetivo de capturar algumas pontes, explodir outras, inutilizar baterias inimigas e proteger o flanco esquerdo da invasão. Nada disso foi planejado de última hora, os planos já estavam bem estabelecidos. Mas enquanto a missão não era colocada em prática, os soldados viviam um misto de alívio e ansiedade. Alívio por terem mais um dia de vida e ansiedade para se livrar logo dessa missão. A gente também está ansioso. Essa parte daí é muito importante também. Nessa vocês já conseguiram ver porque que é dia D, né? Eles não tinham uma data definida para a operação, eles já tinham a operação toda planejada, eles já sabiam o que iam fazer, com quais tropas iam fazer, com quais equipamentos eles iam fazer, mas eles não tinham a data específica. Então eles falaram assim, vai ser dessa maneira no dia D, hora H. A gente vai definir o dia e a hora ainda, entendeu? Então por isso que é dia D. E aí também a gente vê ali que realmente os soldados ali, esse ponto era o máximo de ansiedade que eles tinham ali. Porque eles treinaram esse tempo todo para poder fazer essa operação específica. E aí, desde maio já estava programado. Então vocês já imaginam que desde antes eles já estavam treinando. Então você está treinando lá para uma operação e você não sabe quando essa operação vai acontecer. E você também não pode receber essa informação, porque é uma informação vital. Então se alguém te passar essa informação, vai que você é bocudo, abre ali a boca e um espião alemão pega, entendeu? E aí lembra daquela parte lá da informação, da inteligência, etc. Então essa era uma parte muito importante. Então, dia D definido para a hora H a operação que ia acontecer. Deixando os soldados num misto ali realmente de ansiedade também e de desespero, né, para saber quando que ia acontecer a operação. Então, essa ansiedade daí é algo muito retratado em vários filmes, séries, livros da Segunda Guerra Mundial, porque essa ansiedade dali, cara, era pior do que o conflito quase em si. Você esperava ali por um momento que você sabia que você ia ter que passar uma dificuldade e você não sabia quando era esse momento. Muito complicado, mas super maneiro. Aqui, porque tu já assistiu um pedação do nosso vídeo e ainda não curtiu, cara? Pô, dá essa moral aí pra gente. Eu vou fazer jabá pro meu, né? Então curte o meu vídeo aí também, compartilha. Se quiser mais compartilha. de história, que sai por aqui toda terça e quinta-feira, se inscreve no nosso canal. Mas se inscreve no canal do Vodo também, que é maravilhoso. Continuando. Quando a missão foi confirmada, muitos soldados sabiam que enfrentariam ali um momento decisivo. Tanto que o coronel Robert Lee Wolverton, que não era religioso, reuniu seus homens e pediu para que todos acompanhassem ele numa oração, onde o cara pediu ajuda para Deus para devolver a paz para o mundo. Deus me ajuda a matar esses caras. Ajuda que eu só dei tiro na cara! Leva minhas bombas, explode tudo. A primeira leva de paraquedistas tinha cerca de 13 mil homens, lançados de 822 aeronaves C-47. Eles saltaram pouco depois da meia-noite e foram orientados a saltar com as armas descarregadas, visto que a descrição era extremamente necessária. E com as armas descarregadas, os caras não iam atirar sem querer e nem cair na tentação de dar um tiro. Essa parte daí é interessante porque, sim, eles foram orientados para essa parte. E como eram soldados que estavam treinando para essa parte, às vezes eram soldados norte-americanos que fizeram esse desembarque ali inicialmente, eles saltaram com as armas descarregadas mesmo.
Então, assim, você vê vários relatos, porque era o primeiro salto que eles faziam em combate efetivo. Então, assim, o pessoal da Airborne, por exemplo, né, que eu tô com o uniforme aqui agora, eles saltaram lá, mas eles não tinham nenhuma experiência de combate real, né? Eles só treinaram para aquele momento. Então, o que o pessoal falou para eles fazer, eles fizeram, entendeu? Diferente já quando a gente vê, por exemplo, em Band of Brothers, quando você vê eles saltando na Market Garden, são pessoas experientes, eles já saltam com armamento pronto para combate, etc. É interessante também, porque eles tinham uma bolsa de perna para ele colocar esse armamento, então ele também era descarregado para o armamento não... quando você salta nela, nessa parte ali, você joga a bolsa de perna primeiro, a bolsa de perna vai cair e depois você cai em seguida. Se essa bolsa de perna bater no chão e o seu rifle disparar sem querer, pode pegar em você ou pegar em alguém que está descendo junto com você, ou no avião, sei lá, qualquer coisa. Então, você tinha que manter descarregado, não só pela descrição, mas também por conta de possíveis acidentes que poderiam acontecer. Depois eles já aprenderam e aí eles saltavam com um armamento em punho, já ali em mão e etc. Tanto que, em Band of Brothers, no início do episódio, o Winters pede a bolsa de perna, e aí sem a bolsa de perna, ele fica sem armamento. As ordens eram para que se mantivessem camuflados pela escuridão e pelos sons das baterias antiaéreas alemãs, só estando autorizados a atirar, se precisasse muito. Para localizar um ao outro ali na escuridão, eles tinham um código que os alemães não conheciam. Um soldado falava flash quando via outro, e esse outro tinha que responder thunder. Assim sabia que eles eram aliados. Os caras... Isso daí era extremamente complicado também, porque se você esquecesse a sua senha ou sua contrassenha, você estava em maus lençóis. Você estava ali de frente com um aliado, você tinha que saber se ele era aliado ou não. E muitas das pessoas, às vezes, esqueciam senha e contrassenha. Então, você tinha que meio que saber quem que você estava vendo ali na hora. Mas, era na década de 40, né? Então, era muito escuro naquela época. Existiam campos alagados lá, então era muito difícil de visibilidade e de mobilidade. Eles tinham que se movimentar por linhas de trens, rios e etc., placas ali no interior da França, e o pessoal tirava essas placas para poder não facilitar, né, para você saber onde você estava localizado. Então, você está caindo num terreno que você nunca viu, você está caindo no escuro completo, e você tem pouco armamento também, você não tem armamentos muito pesados. Até por isso que ele comenta que, por exemplo, você só é permitido a disparar contra o inimigo, que é uma força maior, né? Eles estão ali como se estivesse em casa, basicamente. Eles têm ali um depósito de munição muito maior que o seu. Você tem pouca munição comparados a ele. Então, se você travar combate com eles, é muito possível que a sua munição acabe primeiro que a dele. E aí você vai ficar em maus lençóis se estiver sem munição e vai acabar sendo capturado. Se todo mundo entrasse em combate assim no momento que desceu, todo mundo ia acabar com a munição rapidinho e você não ia conseguir completar o seu objetivo. Então, muito disso tinha por conta disso. Achei super incrível ele mencionar também o do Flash e do Thunder, que é sim senha e contrassenha, que o pessoal usava na Airborne. E também tinha o grilinho, né? O grilinho, que era aquele que fazia clique e você respondia com 2 cliques e você sabia que era inimigo ou amigo, tá? Então, vamos seguir. também não podiam fazer prisioneiros, porque se fizesse, o que iam fazer com eles? Iam levar para onde? Primeiro eles tinham que tomar uma praia, para só depois pensar em lidar com a questão de prisioneiros e toda a logística que isso envolve. Os aviões que levavam os paraquedistas, assim que chegaram no campo de visão dos alemães, já foram atacados, causando pânico nos soldados que preferiam morrer lutando em terra do que explodidos dentro de um avião. Quando os ataques começaram, as formações começaram a se separar e poucos paraquedistas conseguiram se lançar nas áreas designadas, com alguns caindo em território alemão e sendo mortos, enquanto outros precisaram caminhar por vários quilômetros até encontrar suas unidades. Isso com sorte quando achavam a unidade, porque muitos não acharam suas unidades, tiveram que se reagrupar com outras unidades. Então, imagina tudo que você já passou ali desse terreno inóspito e etc. E você está caindo ali não com as pessoas que você treinou em conjunto. Você está caindo com outras pessoas, que podem estar desesperadas, que podem ser mal treinadas, que, sei lá, pode ter alguma coisa ali envolvida que não são das pessoas que treinaram junto com você. Então, assim, a questão de confiança ali também é muito importante. Então, essa parte ali, principalmente... ele fala ali, por exemplo, os aviões eles se desesperaram com fogo. Sim, por quê? Eram aviões que estavam basicamente fazendo as primeiras viagens ali em território alemão. Estavam recebendo fogo pela primeira vez. Então, sim, eles se desesperaram muito e as zonas de salto foram completamente destruídas, praticamente, né? Você jogou gente em outro lugar, jogou em um lugar que não era para ter jogado, saltou muito cedo porque já começou a cair a munição ali, e aí você já saltou logo direto porque ficou assustado e etc. Acontecia muito, tá? E aconteceu muito, principalmente no dia D, porque foi basicamente o batismo de fogo do pessoal. Alguns ainda tiveram um azar de cair dentro de rios e morrer afogados, depois que não conseguiram se desvencilhar do material que carregavam. Os soldados carregavam sacos com armas que pesavam uns 35 quilos, mas às vezes os sacos se soltavam e os caras perdiam as armas.
Exatamente o que eu comentei lá do saco de perna, e nem era 35 quilos, era de 40 a 60 quilos de equipamento a mais que ele tinha que levar. Dependia da função que você carregava, o equipamento que você carregava, e se você levava coisas a mais. Mas era muito peso extra do que você já tinha que levar. Além de que falhas dos paraquedas causaram pernas quebradas e colunas quebradas também. Alguns dos relatos mais impressionantes falam de soldados que explodiram no ar depois que a granada deles foi atingida enquanto eles caíam. E dentro dos aviões que voavam a área, os tiros que atingiam a fuselagem faziam um barulhão que apavorava os soldados. Essa parte daí é um pouco difícil de acreditar, porque assim, para a chance de ter acertado uma granada de um soldado em pleno ar, é muito difícil já. E também a granada ela tem uma fragmentação ali, né? Ela tem uma parte que você vai detonar esse explosivo e aí ela vai soltar as fragmentações. Então você acertar essa granada no ar é muito difícil. É muito mais provável que tenha sido a FLAC, né? Que é a artilharia antiaérea, que é a mesma que faz esse barulhão que assusta os soldados. Porque é o seguinte, a FLAC ela é um armamento que ela explode no ar. Você define ali uma quantidade de tempo que ela vai subir e aí você faz o cálculo de tanto tempo, o quanto ela vai subir. Então eu quero botar 1.000 metros. Para chegar a 1.000 metros, quanto tempo ela demora? 0,3 segundos. Então eu programo ela para 0,3 segundos, disparo, e daqui a 0,3 segundos, quando ela tiver 1.000 metros, ela vai lá e explode. Então isso pode ter acontecido e pego vários soldados sim, porque o fogo antiaéreo era imenso nessa região, mas também de detonar perto de fuselagem de avião. O avião, por ser leve, ele não tem uma blindagem muito sólida, então sim, faz um barulhão, assusta e deve ser aterrorizante. Muitos paraquedistas acabaram saltando no momento em que o avião estava mais rápido do que o ideal, do que prejudicava o salto, e alguns saltos foram feitos baixos demais, o que também acabou custando a vida de vários homens. Entre os mortos estava o coronel Wolverton. Todas essas falhas podiam ter representado o fim dos planos dos aliados, mas como os paraquedistas se dispersaram muito, os alemães ficaram sem entender o que estava acontecendo. E isso meio que confirmou para os caras que era só um plano de distração dos aliados. Olha só esses otários aqui, achando que a gente vai acreditar que eles vão atacar aqui na Normandia. Nesse ponto aí também teve uma forte distração, que foi o Rupert, o boneco paraquedista. Eles lançaram milhares de bonecos lá atrás das linhas inimigas, e assim, de noite, caindo de paraquedas ali, você não sabe se é uma pessoa ou se é um boneco, não tem como saber, tá? Você fica pensando, claramente dá pra saber que é um boneco. Gente, não dá pra saber que é um boneco. Então assim, quando você olhava o boneco ali, imagina que você é o cara do rádio ali, né? Você tá recebendo a central de informação. Aí você recebe assim, caiu um paraquedista aqui. Aí depois você recebe de outro lugar, olha, caiu um paraquedista aqui, mas a gente chegou perto, era um boneco. Aí você pensa assim, se tá caindo um boneco aqui, não tá tendo uma invasão, eles estão tentando dispersar a gente aqui, né? Eles estão tentando enganar a gente aqui. Mas, realmente, estavam caindo paraquedistas ali. Então, faz tudo parte, assim, do plano, né? E etc. No mais longo dos dias, você consegue ver o Rupert e eles lançando o Rupert lá. E aí o pessoal chegando com o boneco fala, eu tô jogando boneco aqui e tal. Então, imagina pra cabeça que estava recebendo esse ataque ali, você tentar imaginar se estava recebendo realmente um ataque ou se era só uma distração para um outro ataque que poderia acontecer. Gente, esse negócio deve ser muito louco. Eu não sei como é que o pessoal vivia nessa época. Durante o voo, os pilotos ainda se depararam com muitas nuvens e alguns eram pouco experientes, mas apesar dos pesares, a operação foi bem sucedida. Só 21 aeronaves foram perdidas e muitos dos objetivos, que incluem proteger as praias que seriam invadidas de manhã, foram cumpridos. Algumas horas depois, se preparando para a invasão. Essa parte daí, na verdade, eles não protegeram a praia em si. Eles tinham fortificações e pontes que eles tinham que proteger de cidades mais adentro para não permitir que as praias recebessem suprimentos, reforços e etc. E que não pudessem ter armas de grosso calibre que disparassem principalmente contra os navios e contra as praias. Então, os paraquedistas lançaram-se atrás das linhas inimigas para segurar pontes, estradas, cidades e grandes armamentos. Tá? Eles não tomaram a praia em si. Ainda tinha resistência na praia quando o pessoal chegou lá. Só que, se eles durassem... Eles tinham 30 segundos de munição contínua, por exemplo. Então eles tinham 30 segundos de combate. Porque você tem 30 segundos, que é o tempo do pessoal chegar com mais munição para poder te ressuprir. Porque se você deixar toda a munição ali e você perdeu a batalha, acabou para todo mundo, entendeu? Você perdeu toda a sua munição. Então tinha essa logística de reabastecimento da praia. E os paraquedistas foram treinados, né, para poder cortar esse reabastecimento para a praia e proteger de armas de grande calibre. Nas praias, os soldados receberam um generoso café da manhã e partiram para a maior invasão anfíbia da história. Essa parte daí também é interessante porque os soldados tinham o que eles chamavam de moral food. Então eles tinham comida que aumentava a moral antes deles fazerem grandes objetivos. Então muito provavelmente, nesse café da manhã, eles ganharam bacon, café,
ovos mexidos, sorvete às vezes também era comum de você ter. Então, assim, era um café da manhã reforçado para você comer bem e se sentir bem para você poder ir para a batalha. Então esse é um fato muito interessante. Quando ele fala aqui que eles receberam um belo café da manhã, ele não está inventando, porque eles tinham sim café da manhã especial para quando você fosse sair em uma missão. Tanto que na Força Aérea Brasileira eles tinham o picadinho Jesus está chamando, que era uma comida lá que você quando comia sabia que Jesus ia chamar ou que chamou, alguma coisa do gênero. Então a comida era muito relacionada a essa parte do moral. Todo, mais de 130 mil soldados participaram dessa operação, que contou com a união de vários países, mas principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. A fase naval da Operação Overlord se chamava Operação Netuno, a travessia do Canal da Mancha. Essa parte daí também é interessante, porque é o seguinte, toda vez que você pensa no dia D, né, você pensa Operação Overlord, mas a Operação Overlord é o plano geral. Você tinha várias operações ligadas à Operação Overlord, tá? Então, por exemplo, aquelas operações de inteligência, etc., são parte da Operação Overlord, mas são parte de inteligência, entendeu? É meio que um mega projeto e tem vários projetinhos dentro dele. O Netuno era parte da Operação Overlord. A Operação Overlord também tinha a sua parte aérea, que era dos paraquedistas que saltaram mais cedo. Separar a Grã-Bretanha da Europa. E um grande receio que os aliados tinham era de que a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ou então submarinos alemães, atacassem as embarcações que transportavam os soldados. Mas esse medo não se concretizou. Os números variam bastante dependendo do autor, mas segundo Richard Holmes, os aliados contavam com 1.213 embarcações navais de combate, 4.126 embarcações de desembarque, 736 embarcações auxiliares e 864 navios mercantes, o que dá quase 7.000 embarcações, a maioria britânicas. Bombardeios tinham que ser feitos na praia antes da invasão, para enfraquecer as defesas alemãs e também para criar crateras que pudessem ser usadas como trincheiras improvisadas. Mas a baixa visibilidade não ajudou e, com medo de acertar as próprias embarcações, os bombardeios foram lançados muito tarde, acertando alvos depois das praias. Essa parte daí não faz muito sentido só de você criar ali uma trincheira improvisada, tá? Porque ele já tinha os obstáculos e as crateras que são formadas por bombas são muito grandes, tá? Mas elas não são suficientes para você botar um grande contingente de tropa e usar como uma trincheira improvisada. Além do que, ficaria muito exposto, o pessoal conseguiria ali usar aquilo dali, né, para você poder jogar um morteiro ali, por exemplo. Então, não serviria muito. O objetivo mesmo era avançar, então não você procurar uma posição defensiva improvisada ali. Poderia ser utilizado até? Poderia. Mas não acho que seja provável que você bombardeou com esse objetivo. Até porque os bombardeamentos ocorreram muito nas linhas alemãs. Ocorreu ali perto das casamatas, ocorreu em Ponte do Rock, por exemplo, teve um grande bombardeio em Ponte do Rock, e ali não tinha como você usar aquilo dali como se fosse meio que uma proteção, entendeu? Mas existe sim essa possibilidade. Até tanques os aliados levaram para lá. Ao redor deles foi colocada uma estrutura de metal com uns tubos de borracha de ar comprimido, que ia dar flutuação e atrás dessa estrutura ia ter umas hélices que iam fazer o tanque ir para frente. Essa parte daí é legal, que são os DD tanques, que são os tanques que foram convertidos para serem anfíbios. Então ele tinha ali, tinha um que tinha uma cortina, tinha um que tinha tipo um snorkel assim em cima do Sherman, né? Tiveram tanques que foram utilizados, tiveram tanques que deram certo. O mais conhecido é o de Omaha, que quase todos os tanques foram perdidos. Mas sim, eles fizeram a loucura de lançar tanque ali como se fosse um carro anfíbio. E assim, existe hoje em dia, né, tanque anfíbio. Nessa época não era comum, não. Os caras tentaram na marra botar aquela besta de aço para ir dentro d'água. Só que o mar estava mais revolto do que eles imaginavam, e dos 32 que foram lançados, 27 afundaram e só 2 chegaram na praia em Omaha. O medo era forte em muitos dos soldados. Vários vomitavam o café da manhã nas barcaças e foi perto das 6 horas da manhã que as embarcações chegaram. Assim que as rampas baixaram para os soldados poderem sair, eles já foram alvejados com tiros de metralhadora. Era tanto tiro vindo de frente que os soldados que sobravam tinham que saltar pelo lado, passando por cima dos corpos dos colegas mortos. Em Omaha, mais de 200 soldados alemães foram enviados para reforçar as defesas, coisas que os aliados não sabiam. E tentando fugir dos tiros, vários homens pularam na água num ponto onde ainda não davam pé. Os soldados carregavam equipamentos pesados, o que ajudava os caras a afundar. E aqueles que conseguiam chegar na praia não tinham muito onde se proteger. Essa parte daí que ele comentou também é importante. Em Omaha, eles mandaram soldados para reforçar. Então não eram só os Truppen lá, né? Tinha soldados lá que eram regulares. Por isso que, muito provavelmente, a batalha foi mais difícil lá. Nos outros, como as tropas não eram aquelas regulares, os caras devem ter se rendido fácil também. Mas isso é só especulação, não estou tirando fonte nenhuma, tá? É só especulação pelo que a gente estuda de história e sabe do que aconteceu nesse período. Como, na Muralha do Atlântico, na Normandia ali,
o mais comum era que tivessem os troopers. E como foi dedicado soldados para ficarem em Omaha especificamente, e que foi a batalha mais sangrenta, a gente consegue deduzir essa parte. Eu não estou colocando fonte nenhuma, é uma dedução que eu estou fazendo só. Mas, sim, os soldados também levavam muito dos equipamentos junto com eles. Então eles tinham muita munição, armamento, comida, tudo que eles precisassem para passar alguns dias ali, se eles fossem necessários. Se eu não me engano, eram 3 dias de equipamento. Então tava lá com eles. No momento que eles saltavam lá na água, realmente, você ficava muito pesado, a sua roupa ficava molhada, você tá de capacete, você não consegue levantar ali. Então, infelizmente, é uma fatalidade que ocorria com frequência. Sem falar que muitas das armas ficaram sem funcionar por causa do contato com a água. Essa parte daí é um pouco de mentira, porque é o seguinte, as armas elas não ficaram em contato com a água, porque na época eles receberam um plástico específico para você colocar no seu armamento e proteger ele de areia e água. Então ele ficava nesse plástico aí, você consegue ver esse plástico em algumas cenas ali do Resgate do Soldado Ryan até, eles tinham esse plástico dali, então você conseguia manter o seu armamento protegido de areia e de água. Então isso daí não era um problema recorrente ali para o pessoal. Claramente, assim que você chegou, se você rasgou aquele saco dali e a tua arma caiu na água, você não tem muito o que fazer. Mas existia essa proteção dali. Alguns soldados até ficaram conhecidos porque eles usaram camisinhas para proteger o bocal da arma ali e os equipamentos principais dela. Então eles botaram a camisinha ali para poder proteger que entrasse água ou detritos, como areia e etc. nos armamentos. Os caras eram alvos fáceis ali. E os soldados que chegavam ficaram rodeados pela morte, vendo seus colegas morrerem. Outra parte, antes que eu me esqueça ali, porque ele botou essa foto daí e essa foto tem um detalhe muito interessante. Lembra que ele falou que os soldados afundavam ali na água? Os soldados, eles, para fazer esse desembarque, eles receberam esse negócio no peito aqui deles, que é uma boia. Então essa boia daí era para ser utilizada no peito mesmo, no momento que você caísse na água, ela ia suportar o seu peso. Porém, um dos problemas que aconteceu, a boia ficando aqui em cima atrapalha muito para sua movimentação. Então o pessoal colocava às vezes a boia na cintura. E se você coloca a boia na cintura, na hora de flutuar, você acaba ficando meio que deitado assim, ou você fica de cabeça para baixo. Então isso atrapalhou um pouco para o pessoal a utilização dessas boias para poder flutuar. Então isso também, o que era para ajudar eles não afundarem, deve ter ajudado grande parte dos soldados, mas foi conhecido por prejudicar alguns dos soldados, porque não facilitou na área de boiar ali, ele boiou para o lugar errado, né? Ou perderem parte do corpo. Vários ficaram petrificados pelo medo, sem ideia do que fazer e não conseguindo achar alguém para dar uma ordem de comando. Foram horas de tiroteio, mas conforme as horas iam passando, mais soldados aliados iam chegando. Soldados estes que acharam que quando conseguissem chegar na praia, a situação já ia estar sob controle. Mas em nem todo lugar a resistência foi violenta assim. O ataque mais bem sucedido foi em Utah, onde as águas eram mais calmas e os campos minerais tinham sido destruídos. Em menos de uma hora a praia já tinha sido tomada, e embora vidas tenham sido perdidas em outras praias, foi só em Omaha que realmente se teve uma chance de derrota aliada. Até se pensou em redirecionar a galera que ainda não tinha chegado em Omaha para Utah e para ajudar nessa ofensiva, destroyers aliados, que estavam a mais de 900 metros de distância, atacaram as fortificações alemãs, o que foi arriscado, porque eles chegaram bem perto da costa, correndo o risco de encalhar. Os soldados em Omaha tiveram que improvisar e se juntar em pequenos grupos para conseguir penetrar na defesa alemã. E foi só perto do meio-dia que a munição alemã começou a acabar e as defesas começaram a sucumbir. Lembra da parte que os paraquedistas tomaram as pontes ali e não deixaram eles receber suprimentos, reforços, etc? Ponto muito importante que deixou Omaha ser tomada ainda. Os americanos perceberam uma zona desprotegida no meio de 2 pontos, subiram a elevação e atacaram os bunkers pelas laterais, inclusive com lança-chamas, que expulsavam os nazistas de dentro dos bunkers pegando fogo. Os soldados que não tinham armas funcionando pegaram armas dos mortos e ficou famosa a fala do coronel George Taylor, que disse que só quem ficaria na praia eram os mortos, então quem ainda estava ali tinha que cair fora. O ataque em Omaha resultou em 3.000 baixas, dos quais cerca de 800 homens morreram. O número de homens, embarcações, aviões e outras forças de apoio foi muito maior do que os alemães tinham como dar conta. E como o Rommel não achava que uma invasão ia acontecer logo agora, que o tempo não estava colaborando, o cara foi fazer uma visita para a esposa, que estava de aniversário no dia 6. Ele nem e tava deixou a região. Mas que beleza, hein? Pô, galera, se eu não for... Vocês não têm ideia. Pessoal, os inimigos de verdade não são esses. Eu tenho mais chance de morrer se eu não for. E o Hitler? Ele tinha tomado remédio para dormir naquela noite e proibiu qualquer um de acordar ele. O cara só foi acordar meio-dia e mesmo assim ficou em dúvida se o ataque era só para distrair ele ou não.
Foi só às 4 da tarde que o cara autorizou que divisões Panzer fossem enviadas para lá para dar um apoio. Mas aí o céu já estava mais claro e os caças aliados conseguiram conter os tanques e blindados alemães. Lembra do que eu falei? Que só ele podia mexer a divisão Panzer depois que o Rommel tinha brigado com outro general? Foi exatamente esse ponto daí. Então ele acordou tarde, já demorou muito para mandar ordem para as tropas, e aí demorou muito para esse contra-ataque chegar nas praias ali. Porque no momento que os aliados desembarcaram nas praias, eles não estavam indo com postos de comando plenamente estruturados, né? Então, assim, se você limpasse ali a praia dos soldados, para você retomar, seria muito complicado. Então, essas chances que os alemães tiveram ali, depois de ter sido quebrada por essa parte, foi um ponto crucial também ali. Auxiliou bastante. Mas depois atrapalhou bastante na tomada de Caen. Eu não lembro se ele fala aqui no vídeo também, mas... Para piorar para os alemães, o abastecimento da região pelas estradas de ferro também estava afetado, inclusive no fornecimento de munição e suprimentos para os soldados. Pontes e ferrovias eram frequentemente bombardeados pelos aliados, ou então eram alvo da resistência francesa. E caso tu queira ver um pouco mais sobre a França na Segunda Guerra Mundial, tem um vídeo bem aqui. Foi só nas semanas seguintes que os blindados alemães se mostraram mesmo grandes desafios e levou alguns dias até que os aliados conseguissem conquistar por completo as cidades ao redor da Normandia. A conquista da cidade de Caen, a 50 km de Omaha, ainda demoraria 2 meses. Várias cidades francesas foram destruídas nesse processo, com várias pessoas fugindo da região e entre 11 e 19 mil pessoas mortas. E no meio dessa tragédia, ainda se relataram alguns casos de saques por parte dos aliados à casa dos franceses. É mole, cara. A invasão acabou sendo mais bem sucedida do que os aliados imaginavam. O total de aliados mortos em toda a operação foi de cerca de 3 mil, um número baixo pela importância que a batalha teve e também em comparação com outros números da guerra. Um tempo depois, ainda teria início uma invasão aliada pelo sul da França e Paris seria libertada no dia 25 de agosto. O desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944 foi um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Mas classificar essa batalha como a que virou o jogo na guerra, conforme ela é retratada em muitas obras, aí é exagero. Batalhas como Kursk e Stalingrado, em solo soviético, já tinham feito o jogo virar. E cerca de 80% das baixas alemãs nessa guerra foram causadas pelo Exército Vermelho. Essa parte daí também é muito importante. Muita gente acha que a abertura de um segundo fronte foi o decisivo para a derrota da Alemanha. Mas a Alemanha já estava sendo derrotada lá no fronte oriental há bastante tempo. E assim, estava sofrendo bastante porque a linha do fronte oriental era muito grande também. Então, assim, ele já estava recebendo bastante pressão, assim, né, do Exército Vermelho. Então, não foi um ponto decisivo o dia D. Mas, claro, foi um ponto decisivo para a parte dos aliados, que são Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, assim como o Canadá e os demais. Então, essa entrada dos ocidentais ali, esse daí foi um ponto decisivo, sim. Tá? Mas você levar o dia D como em consideração como ponto decisivo da Segunda Guerra Mundial, realmente não é isso. Tá? O ponto decisivo são batalhas ali, como ele falou. Kursk e Stalingrado foram muito mais decisivas para a derrota do exército alemão, que já estava sendo recuado ali, ele já estava sofrendo uma ofensiva ali bem grande. A virada na guerra já tinha acontecido. E com isso a gente não quer menosprezar o dia D, pelo amor de Deus, não é isso. Mas sim dizer que o desembarque na Normandia não foi um momento crucial para a vitória na guerra. Como é que tu sabe disso aí? Ô, meu amigo, é que eu li o livro do nosso amigo Iclis Rodrigues, O Dia D, Como a História Virou Mito. O Iclis já faz um trabalho maravilhoso no podcast História FM, mas agora lançou um livro onde fala sobre o planejamento dessa invasão. Fala sobre a execução dela, mas conta principalmente como ela ganhou um aspecto mitológico ao longo dos anos. Foi uma batalha que virou o jogo na Segunda Guerra Mundial e salvou o mundo das garras nazistas. O trabalho do cara tá sensacional, tá ganhando relevância no Brasil inteiro e para quem quiser conferir tem um link aqui na descrição para adquirir o livro do Iclis. Vale demais a pena e já aproveita para ver o podcast dele também, que já foi usado pela gente várias vezes nas pesquisas para os nossos vídeos. Ele conta no livro que quando o desembarque completou 40 anos, em 1984, o então presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição Ronald Reagan fez um discurso na praia de Omaha diante de veteranos que tiveram lá 40 anos antes. E a partir daí, as celebrações desse dia cresceram exponencialmente e foram muito exploradas politicamente. Até então, o 6 de junho de 1944 não ganhava tanto destaque assim quando se falava na Segunda Guerra Mundial. Roma tinha sido libertada 2 dias antes, então as notícias concorriam umas com as outras. Esse ponto daí também é muito importante. Fui para lá para comemoração do dia D, né? Lá dos desembarques. E realmente é uma comemoração
magnífica, assim, entendeu? Você olha aquilo dali e você pensa, caraca, como que os caras comemoram essa parte daí. Então, sim, tem grande parte, assim, do que torna decisivo esse momento para a Segunda Guerra Mundial, porque foi o momento que os ocidentais entraram na Segunda Guerra Mundial, apesar dos orientais já estarem combatendo com as alemães. Claro, uma abertura de um segundo fronte é sim um peso muito grande e bota aqui meio que um prego final no caixão ali, né, da Alemanha, do período da Segunda Guerra Mundial, mas não é decisivo e, como o Vogel disse, a gente não quer menosprezar o dia D, né, mas tem que entender que quando você compara os números expressivos, por exemplo, do dia D, e eu tô falando do dia D como um todo, tá, o dia D em si e as 2 semanas recorrentes que tiveram de batalhas ali que a gente teve, os 2 meses, etc., quando a gente compara com os números de Stalingrado, é bem diferente, tá? É bem diferente. Então, não adianta comparar com o número, você compara pela relevância e pelo aspecto histórico como um todo. Mas, claro, você sabendo o porquê que você está vendo aquilo dali como um exponencial para você poder entender que aquilo dali foi a virada de jogo, entendeu? Não necessariamente comparar só por números, não menosprezar, não comparar só por números, mas entender também que o ponto de virada já tinha sido antes ali, já estava ocorrendo. Na França, nos anos seguintes ao fim da guerra, até houve discursos comemorativos, mas as pessoas ainda estavam reconstruindo as suas vidas e tinham pais, filhos, irmãos e amigos que tinham morrido durante a guerra. Então, mesmo tanto, do lado vitorioso, era muito difícil de fato celebrar aquela vitória. Nos Estados Unidos, também tinham situações parecidas. Algumas homenagens eram feitas e falas eram discursadas no aniversário da batalha, mas sem grandes celebrações. O próprio Eisenhower, que depois da guerra ocupou o cargo de presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, visitou a Normandia no aniversário de 20 anos da invasão, dando até uma importante entrevista para a televisão. Mas ela aconteceu num momento de muita tensão durante a Guerra Fria e de grande polarização no país por conta da Guerra do Vietnã, o que acabou ofuscando essa entrevista. Sim, o Reagan não foi o cara que iniciou o mito em cima dessa batalha. A coisa começou a mudar em 1959, quando foi lançado o livro O Mais Longo dos Dias, do Cornelius Ryan, que tratou a batalha como um ponto de virada na guerra e virou filme em 1962, sendo até hoje reconhecido como um dos grandes filmes de guerra de todos os tempos. Outros filmes foram feitos no decorrer dos anos, e alguns até foram bem sucedidos em manter essa batalha na boca do povo, mas nenhum desses filmes se compara com O Resgate do Soldado Ryan. O trabalho que o Steven Spielberg fez nesse filme foi maravilhoso, uma obra-prima do cinema, e fez tanto sucesso que tem quem veja o ponto de partida do filme, que é o desembarque na Normandia, como o momento mais glorioso da guerra. Colaborou também para a popularidade do Dia D, a série Band of Brothers, também excelente, e livros como O Dia D, 6 de junho de 1944, a batalha culminante da Segunda Grande Guerra, do historiador Stephen Ambrose. A Normandia hoje é um ponto muito importante na França e marca sem sombra de dúvida um importante evento da Segunda Guerra Mundial, que somado a vários outros conseguiu colocar fim ao terror propagado pelos nazistas. O vídeo de hoje... Maravilhoso, espero que eu tenha complementado com as informações que eu queria ali, né, principalmente de equipamento e etc, essas coisas, mas esse vídeo do Vogel eu achei bem completo, eu gostei muito, então eu queria trazer aqui a informação. Me aproveitei um pouquinho das informações aqui, da pesquisa que ele fez também, mas quis trazer um pouquinho aqui do conhecimento que eu tinha dessas especificidades aqui, de curiosidades que eu tenho da Segunda Guerra Mundial e que eu acabo gostando aqui, que eu vou vendo um pouquinho mais do dia a dia dos soldados, dos equipamentos, dos uniformes e etc. Tá? Então, gostei bastante de fazer esse vídeo. Eu perguntei antes pro Vogel se eu podia fazer ainda, porque eu não queria sair fazendo e parecesse que eu tô querendo explicar pra ele como funciona alguma coisa, nem nada do gênero. Então, Vogel, muito obrigado aí, espero que note aí o vídeo e espero que essas informações complementem as informações que vocês forem ver. E quando vocês verem alguma coisa sobre o dia D, vocês sabem que tem ali algumas minuciosidades que ocorreram nesse processo, que foram decisivas para o sucesso da operação e que definiram grandes vitórias ou grandes derrotas, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. E se gostaram, deixem um joinha, compartilhem aí com o pessoal. E eu espero fazer mais vídeos como esse daqui. Esse aqui até demorou um pouquinho para fazer, eu queria ter feito ele muito antes, mas a gente sabe que a vida é meio complicada, né? Mas é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a visualização de todos. Um forte abraço e até a próxima.